Revelado o incrível segredo da herdeira esquecida, de zangada líder inspiradora em 30 dias, Clara sempre foi apenas a filha do empresário na pequena cidade de São Rafael. A tragédia que roubou seu pai, um homem admirado e respeitado, a deixou em um mar de sombras e expectativas irrealizáveis. O café onde trabalhava tinha o cheiro forte de grãos torrados misturado ao frio do abandono. Clientes a ignoravam, como se seu presente fosse apenas um eco do que ela poderia ter sido. Todos na cidade viam a herdeira esquecida, mas ninguém notava a jovem perdida em seu mundo de frustrações. Sua vida era uma rotina monótona de risos alheios e olhares que diziam: você, Clara, vai herdar tudo isso um dia. Porém, a verdade é que ela sentia que nunca conseguiria ocupar o lugar que seu pai deixou. A pressão da família aumentava, e a cada dia, mais pesada, como um manto feito de desconfiança. Clara sonhava em ser alguém, mas a ideia de se tornar uma empresária como ele parecia tão distante quanto as estrelas em um dia qualquer. Enquanto subia ao sótão da antiga casa da família, Clara se deparou com um caderno empoeirado. A curiosidade a levou a abri-lo. As páginas estavam cheias de letras traçadas com carinho, que traziam não apenas diretrizes de negócios, mas também reflexões pessoais do pai. À medida que lia, lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Ele acreditava nela. Aquela revelação, embora simples, era como um sopro de vida em seu coração cansado. O futuro estava ali, nas palavras que ela nunca soube que existiam. E naquele momento, Clara fez um pacto silencioso consigo mesma. Durante os próximos 30 dias, ela se tornaria a mulher que ele acreditaria que ela seria. Mas a mudança não seria fácil. No café, seus amigos a encaravam com olhares desconfiados. A Clara está sonhando de novo, murmuravam. A cidade, que antes parecia acolhedora, tornava-se um campo de batalha onde cada desafio a deixava mais exposta. Ela respirou fundo e decidiu que não iria se deixar abater. Clara começou a planejar uma feira comunitária, um espaço para pequenos empreendedores locais, que celebraria o talento escondido da cidade. Cada conversa com os vizinhos era uma nova descoberta, e a cada passo, Clara sentia seu coração pulsar mais forte, empoderada pela ideia de criar algo em nome de seu pai. E foi nesse clima de esperança que ela se lançou naquele projeto, sonhando alto e com fé nas capacidades que não sabia que tinha. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Clara planejava com fervor, um rival local, que sempre duvidou dela, começou a colocar obstáculos em seu caminho. A desconfiança motivou a sabotá-la, um lembrete constante de que a luta seria intensa. Os sussurros cresceram, e a dúvida quase a derrubou. No entanto, Clara não desistiria. No fundo, ela sabia que, mais do que essa feira, estava em jogo o respeito da comunidade e a chance de deixar de ser apenas a herdeira esquecida. Chegou a hora de decidir. Será que Clara se deixaria abater ou levantaria a cabeça e seguiria em frente na busca pelo que sempre desejou? As respostas estavam próximas, e a hora da verdade se aproximava. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Clara. Ela acordava com um propósito pulsante em seu peito, mas a cada novo desafio, a dúvida abraçava como um velho fantasma. Sua mente girava em torno da feira comunitária. O que parecia um sonho brilhante se tornava um campo de batalha, onde o inimigo era, muitas vezes, a insegurança. Durante uma manhã de sol radiante, Clara se encontrou com alguns empreendedores locais para discutir ideias. A atmosfera estava carregada de esperança, mas isso não a impediu de notar olhares de desconfiança. Entre eles, estava Edgar, o principal opositor aos seus planos. Ele sempre gostou de deixar claro que desconsiderava suas habilidades. Acha mesmo que consegue fazer algo que sua família não conseguiu? Ele havia sussurrado no café, um sorriso de escárnio nos lábios. Aquilo a marcou. No entanto, em vez de se deixar abalar, Clara decidiu que precisava mostrar a todos que poderia fazer a diferença. A feira não seria apenas um evento, mas sim a representação de sua nova jornada. Com o coração acelerado e uma determinação renovada, passou a traçar cada detalhe, desde as barracas a serem montadas até os produtos que seriam expostos. As reuniões começaram a ganhar corpo. Clara montou um grupo de apoio, amigos, conhecidos e até mesmo aqueles que tinham hesitado em confiar nela. Aos poucos, ela transformou a desconfiança em colaboração.
O sonho começou a ganhar vida em meio a risos e palpites assertivos. Clara descobriu talentos que nunca imaginou, de panificadores artesãos que, wife ou sem apoio, perseveravam em meio às dificuldades. Mas o verdadeiro desafio estava por vir. Edgar lançou um boato sobre a feira, espalhando que seria um fracasso e que ninguém deveria participar. As mensagens chegavam até Clara como um soco no estômago. O medo, sempre ali, voltou a se instalar. Ela ficou ali, sentada no seu pequeno escritório improvisado, com os olhos fixos nas paredes, lembrando-se das palavras de seu pai. A verdadeira liderança vem da conexão que criamos com os outros. Decidida a não deixar que os boatos a derrubassem, Clara decidiu organizar um encontro aberto com a comunidade. Queria mostrar a todos que a feira era uma oportunidade real, uma celebração do que São Rafael tinha de melhor. Se você acredita, nós conseguiremos, disse ela a cada pessoa que falava sobre suas inseguranças. No fundo, Clara sabia que cada palavra que saía de sua boca era também um lembrete para ela mesma. No dia do evento, Clara estava ainda nervosa, mas tomou coragem. Com a praça decorada, cheirando a esperança e sonhos, ela respirou fundo e foi até o microfone. O público pareceu hesitar por um momento, mas suas palavras começaram a fluir. Ela falou sobre a importância de apoiar uns aos outros, sobre heranças que vão muito além do dinheiro e, acima de tudo, sobre resiliência. No seu coração, Clara sabia que aquele era o seu momento e que, independentemente do resultado, ela havia se transformado. Mas no que poderia parecer o auge de sua jornada, um inesperado silêncio tomou conta da praça. Olhares se voltaram para o fundo, onde Edgar, com um semblante sério, se aproximava, com a expressão que Clara não conseguia decifrar. O que ele está fazendo aqui? Clara pensou, o coração disparando. A verdade começava a se revelar, mas o que Edgar diria poderia mudar tudo. A tensão era palpável. Clara engoliu em seco, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Edgar se aproximou, suas feições impassíveis, mas Clara percebeu uma centelha de algo, talvez arrependimento? Em seu olhar. O murmurinho da multidão cresceu à medida que o homem tomava seu lugar ao lado do microfone. As esperanças dela começaram a vacilar diante do desprezo aparente de Edgar. Sabemos que a vida em São Rafael não é fácil. Muitas vezes, somos forçados a lutar contra os fantasmas do passado. Ele começou, sua voz inusitadamente suave. Isso pegou Clara de surpresa. Ela curiosamente franziu a testa. O que ele estava tentando fazer? Crescemos em um lugar onde os sonhos são frequentemente desfeitos antes de florescerem. E vi Clara, uma jovem que carrega o fardo do nome e da história de sua família. No entanto, ela decidiu não se deixar definir por isso, continuou, e a incredulidade tomou conta de Clara. As palavras de Edgar eram como uma faca afiada, cortando a desconfiança acumulada. Ele estava validando toda a luta dela, tudo o que ela enfrentou. A multidão, que há pouco sussurrava dúvidas, agora escutava atentamente. Clara está tentando construir algo grande, algo que pode mudar a narrativa de nossa cidade. E se ela falhar? E se todos nós falharmos? Mas e se conseguimos? Clara sentiu seu coração acelerar. Ele estava virando o jogo. E, naquele momento, pela primeira vez, Clara percebeu que Edgar não estava ali apenas para criticar. Ele estava, estranhamente, tentando unir a comunidade. Havia mais força em suas palavras do que ela jamais imaginou. Edgar respirou fundo, como se tivesse encontrado coragem em meio àquelas emoções. Eu cometi erros, e eu não sou um exemplo. Mas gostaria de fornecer um apoio no que for necessário. Vamos nos unir por Clara e pela feira. Alguém na multidão começou a aplaudir. Depois, outro, e, em questão de segundos, o barulho se espalhou, tomando conta da praça. Não é só sobre um evento, pessoal. É sobre nós. Clara gritou, sentindo as energias da multidão se reenergizar com seu entusiasmo. Era quase surreal, como se aquela virada de Edgar tivesse criado um novo espaço, onde o medo e a insegurança se dissiparam um pouco. Com um gesto, ela encorajou todos a se unirem, a deixarem de lado as diferenças e a celebrarem juntos o que estavam prestes a criar. Mas, em meio ao clima crescente de esperança, Clara sentiu uma pequena sombra pairar sobre a situação. Seria tudo isso verdadeiro? Edgar estava realmente mudando, ou era apenas um truque para reverter sua imagem antes que a feira falhasse? Para cada risada e celebração, uma nova dúvida surgia. Ainda sem saber como lidar com tudo isso, Clara buscou os olhos de Edgar. Ele parecia vulnerável agora, exposto diante de toda a cidade. Havia malícia em sua atitude anterior, mas seria possível que ele estivesse se redimindo?
O medo de confiar novamente surgia, um eco persistente do passado. Enquanto o aplauso se intensificava e os rostos ao redor dela brilhavam de expectativa, Clara sabia que, por mais que o caminho parecesse mais seguro agora, cada passo ainda carregava um risco. O que aconteceria se Edgar fosse sincero? E se, no futuro, ele a traísse de novo? A feira vai acontecer, e nós aqui todos juntos, disse ela, abrindo um sorriso hesitante. Mas o que se seguiria mudaria não apenas a feira, mas o próprio destino de São Rafael. A multidão estava a seu favor, mas Clara sentia que estava prestes a enfrentar algo mais profundo. E, no fundo do seu coração, uma pergunta ecoava: seria a valiosa herança dela feita de esperança ou de desilusão? Enquanto os aplausos ressoavam, a incerteza e a esperança permaneciam entrelaçadas. E assim, com o espírito elevado, mas a mente atormentada por dúvidas, Clara se preparava para o verdadeiro teste da sua coragem: confiar ou desconfiar, seguir em frente ou hesitar. O que Edgar realmente queria dela? Clara respirou fundo, sentindo a euforia da multidão ao seu redor, mas a dúvida ainda pulsava em seu coração. O apoio de Edgar, mesmo que inesperado, era como um pote de ouro no fim de um arco-íris, promissor, mas incerto. O que ele realmente ganharia com isso? A determinação dela se misturava a uma ligeira desconfiança. Naquele dia ensolarado em São Rafael, a praça estava tomada por um mar de rostos esperançosos. Clara podia sentir a energia vibrante deles, uma onda de entusiasmo que se espalhava como a luz do sol, mas ainda havia uma sombra. O passado de Edgar não poderia ser apagado com palavras. Ela precisava saber o que estava por trás de sua nova postura. Clara, você acredita mesmo que ele está mudando? Uma voz familiar chamou sua atenção. Era Lúcia, sua amiga e conselheira, com um olhar que misturava ceticismo e preocupação. E se isso for só um jogo? O que você vai fazer se ele te decepcionar de novo? As palavras dela cortaram a alegria que começava a se formar em Clara. A incerteza foi como um balde de água fria, mas Lúcia tinha razão. O que fazer com essa nova realidade? Um lado dela queria se abrir, deixar que as pessoas acreditassem que a mudança era real. Mas e se o pêndulo balançasse para o outro lado novamente? Eu não sei ainda, mas tenho que tentar. Não posso deixar que o medo do passado me impeça de construir algo novo, disse Clara, tentando se convencer e amiga ao mesmo tempo. Enquanto conversavam, Clara notou Edgar se afastando do microfone, conversando com outras pessoas. Ele parecia cada vez mais confortável, mais seguro de si. Isso a fez perguntar: e se ele realmente estivesse arrependido? E se esta fosse a oportunidade de reescrever o destino de São Rafael? O apelido de herdeira esquecida ainda ecoava em sua mente, mas agora começava a se transformar em algo diferente. Se Edgar conseguisse realmente apoiá-la, talvez ela pudesse liderar essa renascente fazenda comunitária e dar um novo rumo à cidade. Mas quando Edgar se aproximou dela, com um sorriso nervoso no rosto, Clara sentiu um frio na barriga. Ela não sabia como lidar com a avalanche de emoções. O que ela deveria dizer? E se desapontá-lo significasse desapontar a todos? Clara. A voz dele a despertou de seus devaneios. Eu pensei um pouco mais sobre a feira. Quero que você saiba que estou aqui para o que precisar. Podemos marcar um encontro para discutir os próximos passos? O coração de Clara disparou. O que isso significava? Era uma oferta genuína ou uma armadilha disfarçada? Ela teria coragem de dar a ele a chance de recomeçar, ou deveria ficar alerta, sentindo-se na defensiva? Mesmo com a multidão e todo o entusiasmo ao redor, o sentimento de solidão dentro dela continuava latente. Ela olhou para Edgar, analisando seu rosto, procurando respostas naqueles olhos que outrora já haviam transparecido indiferença e manipulação. E se tudo isso fosse verdade? A esperança dançava elegantemente entre seus medos e inseguranças, como um fio tênue, prestes a se romper. Clara finalmente decidiu: vamos nos encontrar, sim. Mas você precisa me prometer que será honesto, sem segredos. Eu não posso me permitir mais desilusões. Edgar assentiu, a intensidade do olhar dele mudando, como se tivesse finalmente compreendido a gravidade daquele momento. O que estava em jogo era muito maior do que uma simples feira. Clara sentia que a cidade estava pronta para algo transformador, mas o caminho estava repleto de espinhos. Enquanto se afastavam, uma nova tensão preenchia o ar. A feira, a comunidade unida, a possível reconciliação com Edgar, tudo isso dependia agora da coragem que Clara teria de avançar, mesmo no desconhecido. E, no fundo, uma nova pergunta surgiu em sua mente: o que ela realmente estaria disposta a sacrificar para criar um futuro diferente para todos? Clara sentou-se sozinha em seu quarto, as paredes coloridas de São Rafael ao seu redor parecendo mais frias do que nunca.
O sol ainda brilhava lá fora, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Pensamentos sobre seu encontro com Edgar giravam como folhas ao vento. A ansiedade enchia seu peito, cada pulsar do coração ressoando com a dúvida. Ele realmente mudaria, ou seria apenas mais uma ilusão? Ela olhou pela janela, observando as crianças brincando na praça, as famílias reunidas e o cheiro dos quitutes que emanavam da feira. O desejo de fazer parte daquela mudança pulsava dentro dela, mas a voz de Lúcia ainda ecoava na sua mente. E se ele te decepcionar de novo? As palavras estavam se transformando na sombra que a impedia de ver a luz. Clara precisava de clareza. Ela decidiu tomar as rédeas dessa situação. Com um golpe de ousadia, pegou seu caderno e começou a rabiscar ideias para a feira, suas anotações se misturando a sonhos de um futuro melhor. Era hora de colocar em prática o que tanto desejava. Se Edgar quisesse mesmo ajudá-la, precisaria mostrar serviço. O dia do encontro chegou rapidamente. O café que escolheram era pequeno, mas aconchegante. Clara chegou um pouco antes. A mesa reservada para dois na esquina parecia um palco. Ela esperava com o coração na garganta, analisando cada movimento dos clientes. Quando Edgar entrou, um frio na barriga a atingiu. Ele parecia nervoso, as mãos mexendo no cabelo como se isso pudesse afastar a tensão. Oi, Clara. A voz dele era mais suave do que ela lembrava, e isso a pegou desprevenida. Desculpe pelo atraso. Fiquei pensando em como podemos fazer isso acontecer. Logo, eles estavam imersos em uma conversa que misturava planos para a feira e a nova proposta de Edgar de ajudar Clara. À medida que ele falava com paixão, algo começou a esquentar dentro dela. Era como se a esperança estivesse despertando, mesmo com o medo ainda presente. Edgar parecia diferente, mas seria suficiente? Você realmente acredita que a mudança é possível? Clara perguntou, sua voz saindo baixa, revestida de incerteza. Mais do que nunca. Quero isso, Clara. Para mim e para todos. Não é só uma promessa, é uma chance de recomeçar. Eu cometi erros, e sei disso, mas quero reparar, respondeu Edgar, com uma sinceridade que ela não via há tempos. Ela encontrou coragem nas palavras dele, mas uma dúvida persistente pairava no ar. Ao mesmo tempo, Clara se sentia inspirada a agir. Aquela poderia ser a oportunidade que tanto esperava para liderar sua comunidade em algo maior. E se eu te disser que estou disposta a tentar, mas que precisamos planejar tudo com seriedade? Clara respondeu, o olhar fixo nos olhos dele. Concordo plenamente. Vamos fazer isso. Um passo de cada vez, decreta Edgar, o sorriso se ampliando em seu rosto. O café começou a se movimentar ao redor deles, mas Clara se perdeu naquele instante, onde a conexão entre os dois parecia mais forte do que o medo ou as incertezas do passado. No entanto, à medida que a conversa fluía, uma jovem no fundo do café não parava de olhar para eles. Clara a reconheceu como Júlia, uma repórter local. O medo subitamente a atingiu. E se as coisas não funcionassem? E se tudo que estava construindo virasse pauta de um novo escândalo? Uma onda de adrenalina correu por ela. A expectativa do que vinha pela frente era palpável, mas essa visão de ser julgada, de colocar seu futuro nas mãos de alguém que poderia falhar, era quase paralisante. Enquanto Clara e Edgar continuavam a conversa, um pensamento se consolidou. O que aconteceria se as pessoas soubessem do seu plano? E se ela fosse atacada antes mesmo de ter a chance de brilhar? As perguntas giraram na sua mente, mas havia também um impulso inegável, o desejo de lutar pelo que acreditava. E, mesmo com medo, a certeza crescia. O futuro de São Rafael não poderia depender apenas de Edgar, mas também de sua coragem para liderar. E assim, Clara se deparou com outra pergunta ressoar dentro dela. Como ela poderia agir sem se deixar abater pela pressão externa, e quais seriam os próximos passos rumo a um futuro que ela tanto almejava? Clara saiu do café com Edgar, sentindo o peso das expectativas pelo encontro, mas também uma energia nova pulsando em seu peito. Os raios de sol estavam mais intensos, e a cidade de São Rafael parecia brilhar de uma forma especial. No entanto, a presença de Júlia, a repórter, a deixava inquieta. O que ela pensaria das suas intenções? Clara precisava de um plano. Andando pela rua, as inquietações foram se misturando com a empolgação. A aproximação da feira parecia estar mais perto do que nunca, mas como mostraria a todos que estava pronta para liderar? A ideia de expor suas vulnerabilidades a todos, e ainda mais para uma repórter, era aterrorizante. Mas havia uma voz dentro dela que ressoava com clareza. Se não se mostrasse, nunca conseguiria o espaço que desejava. Voltando para casa, Clara decidiu que precisava encontrar Lúcia. Ela precisava de alguém que a ajudasse a definir seus passos. As palavras da amiga eram como um conforto, uma âncora que a puxava para o chão.
Ao chegar em seu apartamento, ela encontrou sentada na sala, de pernas cruzadas em um sofá imenso e um sorriso ligeiramente hesitante nos lábios. Clara, você trouxe notícias? Lúcia perguntou, os olhos brilhando. Eu fui me encontrar com Edgar, ela respondeu, antes que o nervosismo a atrapalhasse. Ele quer me ajudar com a feira. E eu estou disposta a tentar, mas estou com medo. A expressão de Lúcia se transformou, e Clara soube que as suas preocupações não eram apenas suas. Clara, você sabe que ele pode não cumprir o que promete. Você já passou por isso antes. Eu sei. Mas e se? E se for diferente agora? Não posso deixar o medo me parar. A comunidade precisa de algo novo, e eu também. Quero inspirar as pessoas, fazer algo grande. Clara disse, com a voz ganhando força. Lúcia analisou o rosto da amiga, e por um momento, as duas permaneceram em silêncio, permitindo que a tensão se acomodasse entre elas. O sol estava se pondo, e a luz dourada simplesmente iluminava o ambiente, refletindo esse momento de descoberta. Mas se você quer fazer isso, vai precisar ser transparente, Clara. Você vai ter que expor suas ideias e confiar. E por favor, não se esqueça de que também precisa olhar para si mesma. A sua felicidade não pode depender apenas do que o Edgar faz ou deixa de fazer, Lúcia afirmou, com um semblante sério. E foi aí que Clara sentiu um nó se desatar. O que havia em jogo não era apenas sobre Edgar ou sobre a feira, mas sobre como ela se via. A pressão da expectativa social de corresponder ao que todos queriam dela sufocava. Então, é isso, Clara respirou fundo, com os olhos brilhando. Vou fazer um plano, algo que realmente reflete quem eu sou. E se eles não aceitarem, pelo menos estarei sendo verdadeira. Mais confiante, Clara começou a rabiscar ideias novamente. Queria moldar a feira como um símbolo de renovação, e não apenas uma vitrine do passado. A música, os sabores, a cultura local, tudo deveria estar ali, refletindo a alegria de São Rafael. Logo, o caderno começou a ganhar vida com rascunhos de atividades, propostas de parcerias, tudo que poderia engajar as pessoas. Não era só uma feira, era uma nova fase para a comunidade. Mas no meio de toda essa empolgação, a lembrança do olhar de Júlia no café ainda assombrava. O que aconteceria se sua história não fosse bem recebida? Clara engoliu em seco. O que realmente a consumia não era o que Júlia pensava, mas sim como ela própria poderia lutar contra a insegurança que acompanhava. E assim, quando a noite chegou, Clara fez uma promessa a si mesma. Ela não deixaria o medo acabar com sua chance de brilhar. Enquanto a cidade adormecia, ela se perguntava, o que poderia acontecer se sua coragem inspirasse outras pessoas? E essa incerteza fez sentir um frio na barriga, mas um frio bom, uma sensação de que, talvez, tudo pudesse mudar. Naquela madrugada, Clara sonhou com a feira perfeita, mas acordou à realidade da dúvida. E se, no dia do evento, o mundo não fosse como ela imaginava? Os primeiros raios de sol da manhã passaram pelas cortinas do apartamento de Clara, aquecendo seu rosto. O despertar foi acompanhado por uma mistura de adrenalina e ansiedade. Era agora ou nunca. Com o coração acelerado, ela se levantou e se preparou para o dia. Enquanto colocava uma blusa que adorava, Clara se olhou no espelho e, por um momento, não viu mais a mulher insegura que temia o desprezo. Viu alguém que estava pronta para correr riscos, alguém que estava disposta a enfrentar as adversidades e se mostrar vulnerável. Essa visão a encorajou. Ela sorriu para si mesma, um sorriso genuíno repleto de determinação. Na mesa simples da cozinha, Clara tomou um café que havia se tornado seu aliado nas manhãs nervosas. Naquele dia, no entanto, não era apenas um café. Era combustível para sua coragem. Em meio aos sons da cidade despertando, ela decidiu que iria convidar Júlia para conversar. Era hora de confrontar também o medo que a repórter representava. Não poderia deixar que o que ela pensava impedisse de brilhar. Após alguns telefonemas e mensagens, lá estava ela, a famosa repórter de São Rafael, sentada em uma mesa na esquina do café onde tudo aconteceu. O aroma do café fresco e o murmúrio dos clientes criavam um ambiente acolhedor, mas Clara sentia como se tivesse entrado em um ringue, pronta para lutar sua própria batalha. Clara, que surpresa, Júlia comentou, com um sorriso cético nos lábios. Clara engoliu em seco, mas não deixou que a insegurança dominasse. Júlia, eu queria conversar sobre a feira. Sobre o que ela pode significar para nossa comunidade, começou ela, tentando soletrear cada palavra com clareza. As palavras saíram de sua boca como uma chuva repentina. Ela falou sobre suas ideias, sobre o desejo de criar um espaço de união, de celebração. A cada frase, Clara sentia uma onda de confiança tomar conta dela, como se suas palavras fossem um manto que vestia sua verdadeira essência. Mas o olhar de Júlia não se alterou.
E se as pessoas não aceitarem suas ideias? Você sabe o quanto podemos amar ou odiar algo que não compreendemos, não sabe? A repórter era astuta, e seu olhar era crítico, penetrante. Um calafrio percorreu a espinha de Clara, mas ela não recuou. Se eu não tentar, nunca vou saber. E não posso viver com medo do que os outros pensam, respondeu. Suas palavras vibraram como um mantra de transformação. A visão de um futuro onde a feira seria aceita começava a tomar forma em sua mente. Júlia pareceu ponderar. É uma abordagem corajosa, Clara. Vou acompanhar seus passos. Mas a verdade é que sua mudança também pode levar a comunidade a uma reflexão mais profunda sobre suas próprias vulnerabilidades. As palavras dela cortaram o ar e Clara sentiu um misto de esperança e medo. Era um passo arriscado, mas algo dentro dela dizia que estava em rota de colisão com o que realmente queria ser. Eram essas vulnerabilidades que uniam as pessoas, e ela podia ser a porta-voz da mudança. Enquanto as duas conversavam, Clara percebeu que a tensão estava diminuindo. Elas estavam abrindo uma porta a um diálogo que poderia ser transformador. O tempo passou, e a conversa fluiu, cheia de planos e ideias, até que o café não era mais somente uma reunião, mas um espaço de construção de sonhos. Com um abraço apertado de despedida, Clara saiu daquela mesa mais leve. O mundo lá fora parecia um pouco menos ameaçador e um pouco mais repleto de possibilidades. Mas a cada passo que dava em direção ao futuro, Clara ainda tinha um nó na barriga. Agora que a conversa com Júlia havia aberto a porta, a dúvida atacava novamente. O que faria se suas ideias fossem mal interpretadas? E se a comunidade se dividisse ao invés de se unir? Enquanto caminhava pela cidade, Clara olhou para o céu azul acima de São Rafael e percebeu que estava começando a entender que não havia garantias em sua jornada. O medo ainda estava ali, mas não seria mais um obstáculo. Seria apenas mais uma emoção a ser superada. E assim, com o coração mais leve, Clara sentiu que estava apenas começando. O que seria o dia da feira, afinal? Ela mal podia esperar para descobrir, mas sabia que o tempo estava se esgotando e cada segundo contava. Talvez aquele fosse o momento em que tudo mudaria. Clara caminhou pelas ruas, o sol refletindo nos prédios, criando uma dança de sombras e luzes ao seu redor. O calor do dia parecia combinar com a chama que ardia dentro dela. As dúvidas persistiam, mas uma sensação nova também começava a emergir, a emoção da possibilidade. Ela decidiu que precisava se preparar para o próximo passo. A feira era mais do que um evento. Era uma oportunidade de mostrar que sua cidade tinha potencial, que as pessoas estavam prontas para se unir em torno de algo maior. Era hora de fazer algo concreto. Ao chegar em casa, Clara abriu o velho caderno que sempre usou para anotar suas ideias. As páginas estavam cheias de rabiscos, desenhos e palavras soltas, como um mapa da sua criatividade. Com a caneta na mão, ela começou a desenhar o que imaginava. Um palco para apresentações locais, barracas para os artesãos, um espaço para os jovens. Clara falava em voz alta, como se estivesse conversando com seu eu interior. Ao escrever, notou frases que diziam respeito ao que realmente queria. Não era apenas uma feira, era um festival de esperança, um lugar onde a comunidade poderia se encontrar, criar e expressar sua identidade. No entanto, no fundo de sua mente, uma ideia perturbadora persistia. E se não desse certo? E se a feira não atraísse ninguém? O passado, com suas feridas, lhe lembrava das frustrações. Mas Clara respirou fundo e decidiu se afastar dessas vozes negativas. Acreditar em si mesma era crucial. Ter alguém que acreditasse nela seria importante. Então, resolveu que precisava de aliados. Clara lembrou-se de amigos que sempre estiveram ao seu lado, pessoas que compartilhavam suas visões. Ela pegou o celular e, com o coração acelerado, começou a enviar mensagens. Oi, pessoal! Queria reunir vocês para falar de um projeto incrível que tenho em mente. Vamos criar algo especial para a nossa comunidade. Vamos fazer uma feira. As respostas não demoraram a chegar. Excitação e curiosidade tomaram conta do grupo, e logo estavam todos convidados para a reunião. Clara sentiu uma onda de energia positiva. De repente, a ideia parecia ganhar vida própria. Ainda assim, uma parte dela se preocupava com Júlia. A repórter havia se mostrado cética, e o que seria de Clara se, mesmo com o apoio dos amigos, tudo desmoronasse? Ela sabia que as palavras de Júlia seguiriam como um eco, mas não tinha mais tempo para isso. O que talvez tivesse que fazer era se preparar para surpreender a todos, incluindo a repórter. Na noite da reunião, a sala estava cheia de sorrisos e conversas animadas. Clara percebeu que cada um deles trazia consigo uma história, uma visão. Eles estavam tão empolgados quanto ela, e isso a encheu de confiança.
Quando começou a falar sobre sua ideia da feira, as vozes foram diminuindo, e Clara sentiu que todos estavam a ouvindo com atenção. Precisamos unir as nossas forças, exclamou ela, fazendo os olhos dos amigos brilharem. Não podemos deixar que o medo nos impeça de mostrar o que somos capazes. Essa feira é uma representação da nossa cidade, e vamos fazer dela um sucesso juntos. A empolgação parecia contagiante, mas no fundo, uma semente de dúvida ainda permanecia. O que aconteceria se a comunidade não apoiasse a ideia? Clara se lembrava de momentos em que as pessoas se dividiam por diferenças. Mas cortou esses pensamentos pela raiz, focando em tudo que já havia construído até ali. 2 dias depois, com o grupo engajado, foi hora de fazer algo que nunca pensou fazer, um apelo público. Clara decidiu que era hora de usar as redes sociais para começar a divulgar a ideia. Com o celular na mão, filmou um vídeo rápido, onde falava sobre a feira com uma sinceridade que poderia tocar as pessoas. Oi, pessoal! Meu nome é Clara e quero convidar vocês a fazer parte de algo incrível. Vamos transformar nosso espaço juntos. A feira será uma celebração da nossa cultura e criatividade. Juntos, vamos construir muito mais do que um evento. Vamos construir uma comunidade. Ela sentiu um frio na barriga ao apertar enviar. Era um salto de fé em direção a um futuro incerto, mas esse mesmo frio era também um sinal de que estava viva, que estava lutando por algo que realmente acreditava. E enquanto observava as notificações começarem a surgir, a adrenalina tomou conta dela novamente. Poderia ser o início de algo grandioso, mas também poderia ser um mergulho no desconhecido. Ao mesmo tempo que um sorriso se formava em seus lábios, a pergunta ecoava em sua cabeça. O que aconteceria quando a verdade sobre sua coragem e vulnerabilidades fosse revelada para todos? Clara acordou com uma mistura de animação e nervosismo. A luz filtrava-se pelas cortinas, e ela podia ouvir os pássaros cantando lá fora. Aquela era a manhã em que ela esperava novidades, respostas e, com sorte, apoio. Ao abrir o celular, viu dezenas de comentários nas postagens sobre a feira. As pessoas estavam se manifestando, cada uma do seu jeito. Algumas demonstravam curiosidade, outras compartilhavam ideias. Clara sorriu, seu coração pulsava como se estivesse no palco, prestes a entrar em cena. Após um café rápido, decidiu que era hora de organizar a equipe. Eles combinariam o que cada um poderia fazer para que a feira se tornasse uma realidade. Quando chegou ao pequeno salão comunitário, já encontrou os amigos lá, conversando animadamente. A energia no ar era contagiante. Oi, galera! Clara chamou, levantando as mãos para chamar a atenção. Vamos falar sobre os próximos passos. O clima de antecipação dominou a sala enquanto todos se acomodavam, prontos para ouvir. Ela começou a compartilhar suas ideias sobre os estandes. Eu pensei em ter uma área dedicada aos jovens artistas da nossa cidade. Eles podem expor suas artes, e quem sabe até vender algumas. Os rostos se iluminavam em aprovação. Depois de discutir vários pontos, vieram as perguntas. E como vamos financiar tudo isso? Perguntou Miguel, um dos amigos mais cautelosos. Clara hesitou. Financeiramente, a preocupação era válida. Ela olhou para as ideias rabiscadas no caderno e, com uma respiração profunda, respondeu: vamos correr atrás de patrocínios e apoio local. Temos tantos negócios aqui que poderiam se beneficiar de uma boa visibilidade. As discussões se desenrolaram com entusiasmo. A equipe dividiu tarefas e logo a sala estava cheia de planos e sonhos. Mas à medida que a animação tomava conta, Clara notou um rosto no fundo. Era a Júlia. A repórter observava atenta, com um olhar crítico. Clara sentiu o coração disparar. O que ela estaria pensando? Depois da reunião, Clara decidiu que precisava se aproximar. Com um pouco de receio, caminhou até Júlia. Oi, Júlia. O que você achou? A expressão da repórter era neutra, mas Clara podia perceber a dúvida piscando em seus olhos. Oi, Clara. Eu aprecio a iniciativa de vocês, mas e se tudo isso não der certo? A cidade já passou por muitas tentativas que falharam. As palavras de Júlia cortaram como uma faca. Clara tentou manter a calma. E se der certo? O que temos a perder? A cidade precisa desabrochar, e essa feira pode ser o começo. Júlia observou por um momento, depois finalmente esboçou um sorriso tímido. Se você acredita assim tanto, eu estou disposta a escrever sobre isso. Das suas ideias, dos seus sonhos. Mas preciso ver resultados. O coração de Clara pulou de alegria, mas a pressão aumentava.
Ela precisava mostrar não só para Júlia, mas para todos, que isso poderia realmente funcionar. Nos dias seguintes, Clara e a equipe se dedicaram a planejar a estrutura da feira. Venderam rifas, organizaram bingos e até foram a pequenos comerciantes locais para conseguir apoio. Cada dia era um novo aprendizado, com altos e baixos. Mas nunca havia se sentido tão viva. Enquanto a data da feira se aproximava, Clara começou a perceber os rostos da comunidade. Estavam cada vez mais engajados, seja comentando nas redes sociais ou ajudando com os preparativos. A cidade, antes unida por dificuldades, começava a se reunir em cima de uma ideia. Mas, mesmo assim, Clara sentia um frio na barriga. E se fosse tudo em vão? E se a comunidade não comparecesse? Em uma noite, enquanto revisava os últimos detalhes, um pensamento a atingiu. E se eu não estiver pronta? A insegurança a invadiu como uma onda. Mas, em meio ao turbilhão de sentimentos, uma voz interior ecoou: você não está sozinha. Vocês estão juntos. Diante da tela do computador, Clara digitou uma nova mensagem para seu grupo. Pessoal, interessa muito para mim fazer isso funcionar. Mas eu preciso da força de vocês. Pressionando enviar, Clara sentiu-se como se estivesse fazendo uma nova oração. Bem ali, naquele instante, ela também se deu conta de algo. No fundo, algo especial estava acontecendo. A cidade estava começando a se unir. O verdadeiro teste estava a caminho, e uma pergunta pairava no ar. Como cada um deles enfrentaria o desafio da realidade? O dia da feira se aproximava, e com ele, uma verdade que Clara não poderia ignorar. O dia da feira chegou, trazendo uma energia elétrica que pulsava em cada esquina de São Rafael. O sol brilhava no céu, como se estivesse sorrindo para a nova era que Clara estava ajudando a moldar. Ela acordou com o coração acelerado, cada batida ecoando a esperança que se transformará em determinação. Levantou-se da cama, olhou para o espelho e viu não só a herdeira esquecida, mas a mulher que estava se tornando forte, resiliente e cheia de sonhos. Ao chegar à praça, Clara ficou deslumbrada com a transformação do lugar. As barracas já estavam montadas, decoradas com flores coloridas e o cheiro de delícias caseiras invadia o ar. As risadas e conversas animadas criavam uma melodia, uma sinfonia de comunidade que a fazia sentir-se parte de algo maior. Assim que olhou em volta, se lembrou do que havia enfrentado até ali, das dúvidas, das desconfianças, do ato de coragem de se expor. Com um sorriso radiante, Clara começou a cumprimentar as pessoas. Havia um novo entusiasmo entre os cidadãos, como se todos reconhecessem que estavam tornando um sonho realidade. Mas havia também um friozinho na barriga. O temor de que algo pudesse dar errado persistia. O olhar atento de Júlia não saía de sua mente. Clara sabia que a repórter a observava, aguardando o momento em que poderia trazer à tona qualquer falha. Essa pressão não seria fácil de ignorar. No entanto, estava decidida a não deixar isso controlar sua história. À medida que os primeiros visitantes começaram a se reunir, o coração de Clara batia na mesma cadência que as palmas que se uniam em aplausos. Quando tudo parecia perfeito, lembranças de Edgar surgiram. Teria ele, de fato, se transformado? O pensamento quase a fez hesitar, mas não podia ceder. A confiança no que estava construindo era mais forte. E então, o momento crucial chegou. Clara tomou um gole d'água, secou as mãos nos bolsos e subiu ao pequeno palco montado. A multidão começou a se silenciar em sua direção. Inspirou fundo, sentindo a palpitante energia que a cercava. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Ela começou, o som da sua voz ressoando pelo silêncio expectante. Esse evento é mais do que uma feira. É sobre nós, sobre a nossa coragem. Ao longo dos meses, muitos duvidaram que eu pudesse fazer isso. Eu mesma duvidei. Mas acreditem, juntos somos capazes de transformar. Hoje, somos parte de algo maravilhoso. Aplausos ecoaram. Clara sentiu uma onda de apoio atravessar seu corpo. Eu sou a herdeira esquecida, mas hoje, mais do que nunca, sou Clara, uma mulher que decidiu acreditar no poder da comunidade. Ela gritou, o fervor tomando conta de cada palavra. As vozes de apoio começaram a subir, como um coro crescente de entusiasmo. Clara mal podia acreditar. As dificuldades, os medos, tudo tornará-se uma parte importante de sua jornada, e agora, estavam todos lá, unidos. Várias barracas estavam vendendo produtos artesanais e alimentos, e o aroma parecia dançar no ar. Clara olhou para Edgar, que estava em meio à multidão, aplaudindo, sorrindo sinceramente. Ele parecia mais leve, como se finalmente tivesse encontrado seu propósito. O entendimento dessa mudança fez sentir-se aliviada. Mas, pouco depois, a atmosfera mudou.
Júlia se aproximou da frente da multidão, com o microfone em mãos. Clara observou, temendo que a repórter pudesse focar suas palavras em críticas. A tensão começou a subir, e, ainda assim, ela permaneceu firme na sua missão. Parabéns, Clara, por esta coragem. Júlia começou. É um momento emocionante para São Rafael. Uau, essa feira superou todas as expectativas. Então, um murmúrio correu pela multidão. Como a repórter seria capaz de falar tão positivamente? Clara sentiu um misto de alívio e perplexidade. Mas minha pergunta é, e agora? O que vem a seguir? Essa feira é o começo, mas precisamos mantê-la viva de verdade. Como você, Clara, planeja fazer com que isso reverbere além de um dia de celebração? Júlia continuou com um olhar investigativo. Clara respirou fundo, sua mente disparou em busca da resposta. Aquela era a chance de resumir a luta e os planos de forma clara e corajosa. Obrigada, Júlia. Nós teremos que continuar nos unindo. Esse é o início de um contato visual e contínuo, de parceria. Vou garantir que esta feira se torne um evento que teremos regularmente e que incentivará nossos talentos locais. Podemos fazer projetos que ajudem todos a brilhar e participar ativamente da vida da nossa cidade. Juntos, somos responsáveis por manter essa chama acesa. Respondeu Clara com convicção. Os aplausos se intensificaram, e a multidão aplaudiu em apoio. Assim, Clara se permitiu sorrir, sentindo o calor do apoio e da comunidade. Ela não tinha apenas reafirmado sua mensagem, havia também reafirmado sua posição, não apenas como filha de alguém, mas como líder. A partir daquele dia, Clara não seria mais conhecida como a herdeira esquecida. Ela seria lembrada como a mulher que trouxe a comunidade de São Rafael juntos, com coragem, determinação e um coração repleto de sonhos. E assim, naquele dia perfeito, com a praça fervilhando de vida, Clara percebeu que sua jornada estava apenas começando. A feira se tornaria um símbolo para todos, um ponto de virada. E ela sabia que, ao lado de Edgar, Lúcia e da comunidade, a estrada se tornaria ainda mais bela e iluminada. A história de Clara estava apenas começando, e seu legado inspiraria muitos, incutindo sonhos de realizações sem limites. Agora, para você que viveu essa história intensa, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.